está E agora vamos então mas olha, queria circunstância e ponto. Exatamente. Olha, deixa-me dizer uma coisa em relação ao Luís de Matos, que já estivemos a fazer o teste de ligação. Ele enviou-nos aqui um material muitíssimo bom. Aliás, já vimos um bocadinho do Pedro Brunhosa. E antes eu sugeria, Álvaro Costa, que antes de lançarmos o nosso vídeo promo que fizemos para o Luís de Matos, eu sugeria que víssemos um pequenino vídeo que ele nos enviou. Patrone, va bene, patrone. A produção do Luís de Matos é absolutamente magnífica. Alex, keine Probleme. Então pronto. Vamos embora. Vamos ver antes do Luís entrar, porque realmente está magnífico isto. Vamos lá ver. Aumentem o volume, se faz favor. Senhoras e senhores, Luís de Matos. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Estúdio 33, sejam bem-vindos a esta nova forma de podermos estar juntos. Em breve, todos nós vamos ficar bem. Magnífico promo. Já o tinha visto, aliás, quando vi fiquei logo maravilhado, quando soube do concerto do Pedro Brunhosa. Muitas pessoas não entenderam bem o conceito, fiquei muito interessado. Já hoje falámos dele, o Vasco Sacramento, já falou dele, o Carlos Dias da Silva. Isto é um orgulho, esta produção, para um português, isto é um orgulho para nós, tem que ser um orgulho para nós. E agora, olha, vamos à nossa promo, coitadinha, vamos lá, lançar. Pobrezinha, não é? Desculpem, vamos lá. Parabéns, Alex. Também está épico. O Luís está feito com o coração. Ora bom, vamos fazer silêncio, que eu não sei se o Luís quer já fazer tem alguma coisa na manga, vamos lá ver. Aí está ele. Luís. És tu mesmo, não é? Não é um avatar. Sou mesmo e são vocês mesmos. Isto é incrível. Muito parabéns por este programa que tenho estado a acompanhar atentamente, não só porque não só estou altamente, enfim, aqui com uma dose de alegria imensa por ter ouvido comentários tão agradáveis como o do Vasco Sacramento, como o do Carlos Dias da Silva, como o do Alexandre e do Álvaro, mas acho que verdadeiramente aquilo que vocês oferecem nesta forma é muito mais interessante do que qualquer outro canal de televisão possa ter a esta hora para oferecer. E é um privilégio estar com vocês. Parabéns e obrigado enquanto espectador. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. É um projeto que ainda é um bebê. Vou mostrar-te aqui o bebê. Olha, está aqui. ainda tem este tamanho. Está gordinho e tal, bem alimentado. Mas pronto. Olha, Luís, eu conheço há muitos anos, muitas pessoas não sabem, enfim, que temos uma relação muito cordial e muito, muito calorosa desde os tempos do Isolino de Sousa, lembras-te, na RTP? É verdade. O produtor. É verdade. Que memórias.
Sim. memórias desse tempo que às vezes escapa a muita gente. Tu apareceste assim, tipo, numa manhã de nevoeiro, com a Dom Sebastião, não foi? Eu não me recordo muito bem se havia nevoeiro, mas recordo perfeitamente de sempre olhar para ti, um bocadinho como há bocadinho o Vasco Sacramento falava de ti, mas eu sempre tive essa enorme admiração, porque tu foste sempre um vanguardista inacreditável, tu estiveste sempre à frente do teu tempo e sempre com uma cultura global na área da pop, mas não só. Que é absolutamente incrível, e como é que se consegue manter essa consistência ao longo de tantos anos, e por isso és um motivo de inspiração. Muito obrigado, Luís. Olha, vamos falar deste teu projeto atual. Fez-me lembrar, pelas imagens, um pouco os chamados soundstage de Hollywood. Faz lembrar esse tipo de estúdios que eu vi na Paramount, vi na Warner Brothers. Tem um bocado essa ótica, não tem? Sabes que o Estúdio 33 foi um espaço que eu desenhei em 2002. Em 2002 nós começámos a construir em 2003 e demorámos 7 anos a construir o Estúdio 33. Porquê? Porque ele foi desenhado por nós à medida da nossa equipa, uma equipa que, como tu sabes, esta sexta-feira celebrou 25 anos juntos, e celebrámos 25 anos juntos. E houve uma altura que tivemos um problema, que é como é que nós vamos chamar isto? E não lhe podíamos chamar armazém, mas também não lhe queríamos chamar centro cultural ou teatro. Tivemos a grande dificuldade em encontrar ali o vocábulo certo, que de alguma forma, apesar de ser certo, deixaria a margem suficiente para que ele pudesse ser o que quer que nós quiséssemos que ele fosse num dado tempo. E a prova está aqui. Nós jamais pensámos que ele poderia vir a ser adaptado para uma coisa tipo drive-in. E é por isso que, se calhar, nós lhe chamamos uma caixa aberta à porta fechada, porque foi o Ricardo Paes, aliás, que batizou o Estúdio 33, a frase que o define. Nós chamámos de Estúdio 33, enfim, porque era a tal palavra que não dizia muito, não comprometia e que defendia um bocado o que era. É um estúdio, tanto pode ser um estúdio pequenino como um estúdio grande. O 33, porque o lote inicial era o lote 33, no parque empresarial em que ele está inserido, e também porque começou a ser construído quando eu tinha 33 anos. E o Paes, em tempos, eu perguntei, ok, nós precisamos de uma frase que defina o Estúdio 33. E ele, no seu gênio repentino, disse, isso é fácil, Estúdio 33, uma caixa aberta à porta fechada. E 3 é um número mágico, não é? 3 é a magic number também. Há Claro quem que diga. sim, claro que é. Depois podemos ter as ilações todas que quisermos, mas fundamentalmente o que o Estúdio 33 é um local de trabalho desta equipa que faz acontecer tudo aquilo a que eu estou visivelmente ligado. Seja um programa de televisão, seja um espetáculo, seja um corporate event, seja aquilo que estamos a fazer atualmente também, que foi uma das ideias que surgiu neste período de reinvenção. Que nós chamamos este sítio dentro do Estúdio 33, de onde eu vos falo agora, chamamos a Zoom Room, porque é aqui que acontecem os espetáculos Luís de Matos Zoom, e que, no fundo, é também uma espécie de uma resposta que nós procuramos encontrar para, em altura de confinamento, podermos estar mais próximo daqueles que nos acompanham. Fundamentalmente, nesta fase ainda das empresas com quem trabalhamos habitualmente, com quem fazemos enfim, ações motivacionais, workshops, e acontece tudo a partir daqui. Porque, na verdade, este confinamento para 5 de nós veio de repente, como veio para toda a gente, mas a nós apanhou-nos no Estúdio 33. E por isso, no Estúdio 33, há 3 meses, somos 2 portugueses, um checo, um inglês e um espanhol. E claro, como é evidente, também a equipa residente que vem trabalhar, agora começa a vir trabalhar depois do período de teletrabalho. Luís, é um bocado o teu Magic Castle, não é? Não, de castle é muito pouco. Não é um castle. Porque... Isto é simbólico, sabes? Que eu refiro-me ao Magic Castle de Los Angeles, onde tu estiveste muitas vezes. Sim, claro que sim.
Para nós, quando desenhámos o Estúdio 33, queríamos muito que ele fosse feito à medida das nossas necessidades, tudo aquilo que nós fazemos, que fosse uma espécie de balão de ensaio para todas as nossas atividades, espetáculos. As últimas séries que eu fiz para a RTP, desde 2008, que são feitas aqui, com a agravante de que a última série, especificamente feita para a RTP, era feita daqui, mas em direto. Era, aliás, o único programa, para além do futebol, que era transmitido Live. em alta definição, live e em alta definição, a partir do Estúdio 33, e por isso é um sítio onde nós aproveitamos para esticar a corda, para fazer o que ainda não foi feito, sempre num misto de ambição e humildade, sempre num misto de algum êxito no meio de muitas frustrações, porque só assim é que se consegue evoluir. Luís, há uma coisa fundamental nas ópticas deste projeto que eu acho que é importante referir. Não fica nem no Porto, nem em Lisboa. É verdade. Há um investimento na tua zona, na tua área, de onde tu és natural, não é? Isso é muito importante. E no futuro vai obrigar, entre aspas, que os espectadores das grandes cidades, lá está, antecipaste esta mudança que vai acontecer. Muitas pessoas vão ter que sair das cidades por isto ou por aquilo, refazer as suas vidas de uma outra forma. É interessante esse aspecto, não achas? Repara numa coisa, Álvaro. Eu faço. Essa é uma temática que, num outro universo ao qual eu também estou ligado, tem sido debatida de forma muito de forma acérrima, interessante e ponderada. Eu fui convidado para ser o coordenador do grupo de trabalho da candidatura de Coimbra, Capital Europeia da Cultura, no ano de 2027. Ora, uma das coisas a que estamos a assistir é que toda a zona centro do país tem sofrido aquilo que nós internamente chamamos de efeito tenaz. E o que é o efeito tenaz? É, com o aumento das zonas metropolitanas do Porto e de Lisboa, com o seu engrandecimento em termos geográficos permanente nos últimos anos, o que é um bom sinal, como é evidente, isso acaba por pressionar toda a zona centro do país e ela acaba por asfixiar e precisar de espaço acrescido. Ora, aquilo que a candidatura de Coimbra, a Capital Europeia da Cultura, em 2027, uma das muitas missões que tem, todas elas altamente meritórias, mas uma delas seguramente é, de forma contrária, contrariar este efeito tenaz que, de facto, bipolariza o nosso país em Lisboa e Porto. Eu tenho que confessar, como é óbvio, quando escolhi para a implantação do Estúdio 33 o Conselho de Ancião, esse não era o meu objetivo altruísta. Não, de maneira nenhuma. Enfim, foi a circunstância de eu estar sediado na zona centro do país, em Coimbra, a circunstância de ser muito difícil edificar o que quer que seja em Coimbra, enfim, pelo preço do metro quadrado em Coimbra, e ter encontrado na altura, ainda na altura era vice-presidente, depois foi presidente, o Dr. Rui Rocha, que foi aliás meu colega dos tempos de disc jockey dos 15, 16 anos, e que em conversa percebemos que na altura estava em forte expansão este parque empresarial que tem lugar no Conselho de Ancião. Fica precisamente a 19 minutos de Coimbra, fica a 90 minutos de Lisboa, a 90 minutos do Porto, colado à A13, e portanto a autoestrada quase que vem ter aqui à porta, penso que há 2 km em que não há autoestrada, há IC8. Mas o que é certo é que as coisas se conjugaram nesse sentido e ficamos muito, muito, muito felizes em cada espetáculo. Eu estudei a primazia da inauguração do Estúdio 33 Drive-In, foi por nós dada com grande honra e prazer ao Pedro Brunhosa, da Sons em Trânsito. Já hoje tivemos aqui o Vasco Livramento, um homem absolutamente extraordinário que escreve a história da cultura em Portugal. O homem de Aveiro, também, não é do Porto, nem de Lisboa, Aveiro. E é importante dizer isto, porque é importante perceber que o Ministério da Cultura tem trabalho suficiente a gerir a cultura pública. Se não existirem pessoas como o Vasco Sacramento,
ou mini projetos como o Estúdio 33 Drive-In, ou outros tantos exemplos que eu aqui poderia dar, o lado da cultura impulsionada pelos privados simplesmente não existe. E, de facto, o resto vai a reboque. E o Vasco é brilhante em tudo o que faz e está a ver o festival Regresso ao Futuro, a dimensão que ele vai ter. Exato, Luís. Gostei imenso de o ouvir há instantes a dizer que vai haver que vão existir novas edições. Mas dizia eu que esta inauguração do Estúdio 33 enquanto venue de drive-in foi feita pelo Pedro Brunhosa. Depois, no dia 5, nós inaugurámos o meu espetáculo, que foi, enfim, o ponto de partida para o projeto. Mas uma das coisas que tem sido mais surpreendente é que o público que nos chega em cada sessão, enfim, das imediações do Estúdio 33, digamos, do Conselho de Ancião e dos conselhos mais próximos, não chega a 10%. Ou seja, as pessoas que vêm a Ancião, as pessoas que vêm ao Estúdio 33 Drive-In, vêm de todo o país. Nós já tivemos espectadores de Porto Alegre, de Portimão, imensos de Lisboa, de Porto, Braga, da Guarda, e isso é notável, é perceber que este jejum prolongado, que foi, sem dúvida, um tempo em que artistas e espectadores estavam condenados a esse isolamento, gerou vontade de estar juntos de parte a parte. E por isso mesmo, a partir do momento em que se dá esse pontapé de saída, as pessoas estão realmente disponíveis. E depois ficam muito satisfeitas porque tu há instantes referias com a elegância que te caracteriza, mas com o lado atento a tudo e a todos os sinais que também te caracteriza, referias que algumas pessoas não perceberam muito bem o que era isto. Eu estive atento a isso. Esse não entendimento, eu acho que foi sobretudo potenciado por um profundo desconhecimento e por uma falsa expectativa, sobretudo porque isso nasceu junto de uma ou duas pessoas do próprio meio artístico. Enfim, não vou dizer que há alguma inveja, que há algum despeito, não vou entrar por aí, vou apenas dizer que não perceberam qual é que é a ideia. Ou seja, quando todas as ações que estão neste momento programadas para o Estúdio 33 Drive-In, a começar pelo Pedro Brunhosa, a passar pelo Nilton, a passar pelo Pete Tazuki, a passar pelos espetáculos que eu tenho a honra de protagonizar, a passar pelo Noble, que vai estar cá na próxima sexta, ou o Mário Mata e José Cid na sexta seguinte, ou o Rochinol Faduncho do Marco Horácio, o que o Estúdio 33 Drive-In tem para oferecer não é um concerto as such, não é um espetáculo de magia como podem ver no Teatro Tivoli BBVA ou como podem ver no Convento de São Francisco, nada disso. Isto é uma experiência. Ora, aqui está, este foi a noite Nilton Drive-In, que foi inacreditável. E Luís, sabes uma coisa? Eu já tive um programa de rádio chamado Drive-In e eu sou um fanático de Drive-Ins fantasmas, sabes que eu andei pelo oeste todo, não é? Fiz centenas de milhares de quilómetros e tirava fotografias a drive-ins fantasmas. Tem qualquer coisa de mágico, não é? O drive-in no meio do deserto, não é? E de alguma forma eu tinha vizinhos na América que eram meus vizinhos a 200 quilómetros. Essa mudança de paradigma. Porque é que as pessoas do Porto ou de Lisboa não se poderão deslocar ao teu espaço para um espetáculo, para um concerto, para um momento de magia, para uma ópera, sei lá, para quê? A tua produção é que saberá, não é? Não, repara, isso na prática está a acontecer. Exatamente. Está a acontecer fruto da circunstância, fruto de que não existe uma oferta, neste momento, fruto da circunstância, não existe uma oferta familiar em que todo o agregado familiar pode fazer uma viagem que não faz há algum tempo, pode sair de casa em segurança, porque aqui o que vai encontrar é fundamentalmente uma experiência global que, sem nunca ceder 1 milímetro à segurança, pelo contrário, nós temos dois tipos de segurança. Temos a segurança estrita, aquela que vem nas normas da DGS, aquela que o bom senso determina, aquela que a inteligência induz. Temos todas essas regras, todo o distanciamento físico, toda a desinfecção, todo o aspecto Estamos a ver, Luís, estamos a ver os cuidados da equipa, não é?
brutal, mas há também uma outra preocupação. E a preocupação era de que, para além da segurança eficaz e pura, que ela fosse também sentida e que fosse intuída, porque há uma segurança que é real e se aquela que se sente for um acréscimo, então o prazer é maior. Aliás, eu acho que vai ser isso que falta no regresso aos teatros, quando tudo estiver by the book, quando houver de facto as cadeiras de intervalo, quando houver de facto as desinfecções, quando estivermos com as máscaras, quando tivermos todas essas coisas, ainda assim é provável que tenha que existir aqui um intervalo de tempo em que as pessoas vão de alguma forma reganhar o prazer de estar. Ora, isto é um excelente meio termo, porque estão no seu carro, com o seu sistema de som, podem abrir o vidro, o carro seguinte está a 2 metros. Nós, por exemplo, no Luís de Matos Drive-In, onde temos já esta semana 2 representações, vamos ter quinta-feira à noite e sábado à noite. Sábado à noite está esgotado, mas quinta-feira à noite ainda há lugares e na sexta temos o Noble. Ora bem, o que é que as pessoas têm? Têm um conjunto de preocupações, têm a consequência das preocupações que nós tivemos em que a experiência fosse intensa, global e sentida. Por exemplo, há um momento em que nos encontramos todos no palco. Como? Via Zoom, a partir do interior dos carros. Mas há outro momento em que a magia não acontece no palco e acontece dentro dos carros, através da manipulação de um conjunto de objetos que foram entregues logo ao princípio. Ou há uma altura em que chamamos um espectador, mas esse espectador são-lhes fornecidas luvas, são-lhes fornecidas máscaras, tudo isso, e realmente é quase pedagógico, porque não sendo em modo de conferência, não sendo em modo infomail, não sendo em modo de conferência de imprensa, a passagem dessas regras, é ilustrado a maneira como nós as podemos utilizar e ainda assim eliminar o distanciamento social, que é atroz para nós humanos. Nós não podemos viver mais com distanciamento social, mas teremos que manter o distanciamento físico. E repara, Luís, o drive-in é uma forma de comunicação muito popular da América do Norte, portanto sempre existiu, não é? No fundo é um transfer dessa cultura, não é? O primeiro drive-in surgiu em 1933. Aí está, não é? Portanto, é uma forma de cultura muito americana que eu próprio pude, como disse há pouco, observar e ver alguns drive-ins fantásticos. Mas olha, a pergunta tem que ser essa. Quando passar, digamos, esta fase, e há pouco, quando veio cá o Vasco, era também para dar moral, como tu ouviste, o que vai acontecer no próximo fim de semana é muito importante no sentido sanitário, das pessoas ficarem com mais confiança, são mais de 20 espetáculos, portanto, há aí uma prova de fogo, no bom sentido da palavra. Quando, e melhores dias virão, vais manter o drive-in per si como forma de comunicação ou vais alterar algumas das óticas deste incrível projeto? Olha, nós descobrimos o drive-in por força de necessidade. Né? Aí está. Ou seja, faz parte do nosso imaginário, descobrimos-lo, testámos-lo, adaptámos-lo da sétima arte como oferta neste formato e levámos-la para o espetáculo ao vivo. Procurámos, obviamente, reproduzir as características do drive-in. Sim, há pipocas à venda. Sim, há hambúrguer, cafés e água e sumo. Há tudo isso, mas, por exemplo, a esse nível, o que é que fizemos? Criámos uma aplicação, as pessoas acedem a um menu online, pedem com indicação do número do veículo e alguém com um serviço extremamente rápido e com uma higiene absolutamente inacreditável leva as pessoas, é quase como o Uber Eats, mas sem sair do carro neste caso. Olha, pode ser uma patinadora, não é? Como nos filmes dos anos 50, não é? Exatamente. Boa ideia, vamos implementar. Boa ideia, não é? Boa ideia. É uma ótima ideia. Mas para responder à tua pergunta, sim, nós queremos, já tivemos algumas ideias a esse propósito. Nós, de repente, descobrimos que temos um sítio em que podemos confraternizar e
celebrar um conceito plural de cultura que não passa pelos caminhos tradicionais. Portanto, seria, eu acho que uma desinteligência se nós, passado este período, dissemos, ok, arruma a loja, está feito, nunca mais se faz. Não, eu acho que nós vamos querer continuar a fazer, eu acho que se calhar não vai ser, vamos ter que abrir um bocadinho, aliviar essa questão da necessidade dos cuidados sanitários, tão logo tenhamos vacina, tão logo a nossa fé na ciência dê resultados. Mas se calhar vamos fazer um drive-in em que os carros ficam lá fora e que as pessoas podem sentar-se, podem trazer as suas almofadas, podem usufruir dos jardins, enfim, podemos abraçar-nos, estar a falar uns com os outros sem ter a 2 metros, mas seguramente que não vamos esquecer este tempo. Aliás, vou contar uma história que tu seguramente que achas graça, que é, nós para podermos alojar os mega projetores que fazem toda a parte audiovisual naquilo que transforma o edifício numa boca de cena com 25 metros de largura por 9 metros de altura, nós tivemos que construir um mega poste que não existia no nosso parque de estacionamento, com 7 metros de altura, e onde colocamos os vários projetores, os oficiais, os de backup, os de plano B e C, está tudo lá. E a nossa intenção inicial era, ok, quando isto acabar, temos o poste que até fique mal. E sabes que nós decidimos? Vamos fazer uma placa, precisamente para manter o poste ali para sempre, colocar lá essa placa explicativa e olhar para aquele poste como um hino à reinvenção. Um hino à capacidade de adaptação que todos nas nossas várias áreas temos sempre que ter presentes. E eu acho que isso é muito importante. Houve uma frase, eu já disse isto numa ou duas circunstâncias, mas eu acho que é importante porque ela para mim foi uma epifania absoluta. Das várias revistas que eu assino, há uma estrangeira que, enfim, trazia há uns meses, trazia um artigo, não era um artigo de opinião, não era sequer um grande artigo, enfim, era um artigo normal, se calhar escrito no dia anterior. Eu acabei por não reter nada do artigo, mas o título do artigo foi uma epifania para mim. Eu sei que agora olho para ela e digo, uma epifania é isso, então, mas isso é óbvio, mas quase todas as epifanias são obviedades, não é? E para mim foi o título do artigo, e o título do artigo era, relativamente ao tempo que estamos a viver, era Sink or Swim. E de facto é essa a pergunta que se nos coloca nesta altura, afundar ou nadar? E obviamente que ninguém no seu pleno juízo vai escolher afundar. Nós temos que escolher nadar. Por quanto tempo? Não sabemos. Teremos força para chegar à outra margem? Não sabemos a que distância fica a outra margem. Mas é importante nadar. É importante tentarmos reinventar-nos, que é uma coisa que é mais ou menos orgânica no mundo artístico. Enfim, as grandes carreiras foram feitas de reinvenções, porque senão cada artista ficaria sempre parado no seu tempo, e a arte tem que ser contemporânea, tem que ser sempre uma reinterpretação de toda a nossa envolvente. Mas nesta altura aconteceu aquilo que os motivational speakers nos dizem, que é, tu tens que sair da tua zona de conforto para ser verdadeiramente criativo. Opa, nós saímos sem ter força de vontade. Nós fomos obrigados a sair da zona de conforto. Exatamente, Luís. É isso que viemos celebrar hoje contigo. E uma promessa que já está feita é esta. Nós e eu, Alexandre, iremos pessoalmente, presencialmente, fazer uma visita guiada ao Estúdio 33. Está prometido perante a nossa audiência planetária, não é? Está prometido. Está feito o mais breve possível. Luís. Eu proponho-vos uma coisa, que é, então, venham obrigatoriamente uma vez, venham as vezes que quiserem, e até podem fazer um nightclub em direto daqui. Claro, mas isso isso era fantástico. Está comprado, Luís. Obrigado. Está comprado. I love you, man. Olha. Likewise. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Muito obrigado por teres vindo e força, muita força. Foi isso que nós, acima de tudo, quisemos dar hoje. Não foi falar da tua carreira, foi mais dessa tua capacidade de reinvenção e de enfrentar a realidade, e não afundaste, nadaste. E obrigado, Alexandre. Obrigado, Álvaro.
Stay safe. Nós aí estaremos um dia, Luís. Conta comigo. Grande abraço. Grande Um momento. abraço. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado.